acaba adoecendo essa família esse relacionamento com essas crianças acaba machucando essas crianças, porque muitas vezes a gente é violento, belisca, bate, xinga, maltrata, né? Ah, é pequenininho. Isso vai gerando nessa criança uma dor tão intensa. Eu costumo dizer assim que eu sou filha de mineira, porque diz que aqui em Volta Redonda quem não é mineiro é filho de mineiro, né? É, filho de menino, né? E aí, então eu fui muitas vezes na roça, minha família de Barbacena. Barbacena. Conhece? Eu já passei por lá. Meus pais são aqui do sul de Minas também, sul de Minas, mas do interior aqui de Piedade do Rio Grande. Ah, tá. Então a gente ia, e meu avô tinha como é? Não chegava a ser uma fazenda, mas era Um sítio. um sítio grande, né? E a gente via marcando os bezerrinhos, né? Aham. Porque com o nome do proprietário, para que não Sim, fosse sim. roubado. Então, quando você machuca essas crianças, é como você marcasse essas crianças. Então, eles Para a vida toda. ficam marcados. Então, o que acontece? Fica uma criança ferida e a droga vem como aquele objeto anestesiante, como aquela Novalgina para dor, a Uhum. dipirona para dor. Então você vê o seguinte, numa mesma família tem filhos que usam, tem filhos que não usam. Como é que foi a história de cada um nesse momento? Como é que foi? Porque cada filho tem uma função dentro dessa família. Né? Como o pai tem uma função, como a mãe tem uma função. E hoje também, o que está acontecendo na nossa sociedade? Cada vez mais nós temos famílias chamadas famílias uniparentais, que a mãe manda sozinha, coitada, tem que trabalhar fora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, porque essa adolescência machucada, ferida, com falta de amor, vai buscar no outro adolescente todo esse sentimento de afeto. E aí essa troca de parceiros, cada vez mais adolescentes grávidas, com pais diferentes. Então, É, nós que trabalhamos aí nesses espaços da vida já há alguns anos, né? Então você vê muito isso. O primeiro filho é de um pai, o segundo filho é de outro pai, o terceiro filho de outro pai, e cada vez mais buscando esse afeto que não teve nessa família de origem. aí a pessoa pergunta a gente o seguinte: é anormal isso? É pecado isso? Aí a gente não entra nesse mérito de julgar, mas que acaba atingindo quem é gerado, de repente, dentro desses relacionamentos, né? Muito com um, com o outro, a mulher e o homem, tendo relacionamento com várias mulheres, com vários homens e gerando essas crianças. Para essas crianças, de uma certa forma, vai haver uma consequência, não é? Uma consequência talvez negativa, vamos dizer assim, Isso é muito difícil de de avaliar. definir isso, né? É muito difícil porque aquilo que eu acabei de dizer vai depender desse convívio, de como foi essa gestação, de como foi esse carinho que teve, como foi todo esse processo de crescimento. Então, você não pode, rotular que essa criança que nasceu de pais diferentes, que essa criança que. Você não pode rotular, essa vai ser boa, essa não vai ser, essa vai para um caminho, essa outra vai para outro caminho. Você não tem como rotular isso. É o dia a dia, é a convivência, que muitas vezes, na ausência desse pai biológico, tem aquele pai afetivo, que a criança transforma. Entendeu? Na ausência dessa mãe, que muitas vezes eu tenho visto hoje na clínica pediátrica, que a mãe vai embora, larga a criança com o pai também, então fica uniparental. Mas aí tem uma avó que pode acolher, tem uma tia que pode acolher, tem uma madrinha que pode acolher. Então, nisso tem essa referência de mãe, essa referência de afeto. Então, não tem como rotular. Não tem, sinceramente, eu até Agora, gostaria de saber como que é, como faz, qual é a fórmula do bolo, né? Mas não tem como rotular. hein, doutor? Agora, fato é o seguinte: o que a gente está vendo acontecendo aí nos últimos dias, e eu não vou, em questão, vou ver a senhora não, mas só uma questão de registro aqui.
A gente está vendo muitos problemas envolvendo crianças sendo mortas, maltratadas e muitas vezes ocultadas dentro de uma sociedade civilizada, dentro de uma sociedade também bem resolvida, né? De um grupo de pessoas bem resolvido, que muitas das vezes trocam de parceiros, né? Buscando a felicidade, como a senhora já falou, e muitas vezes a gente vê que a criança do relacionamento anterior, né? Ou a outra que chega, elas estão sofrendo, é nítido, está parecendo o que é nítido isso, de que essas crianças que acabam sendo envolvidas nesses novos relacionamentos, acabam sendo vítimas dessas pessoas que buscam a sua felicidade e pouco se importa com aquilo que ela trouxe do passado, não é isso? Não dá para ver isso? Olha... Ou a gente começa a perceber que está acontecendo alguma coisa desse tipo? Olha, o que eu penso, né? Uhum. Eu penso nesse momento. Como foi a história anterior dessa família? Como é que foi a história anterior dessa mãe? Como é que foi a história anterior desse pai? Quantas mães, quantos pais foram abusados sexualmente, foram violentados sexualmente? E aí, dentro da própria família, dentro daquelas pessoas que eles confiavam, né? Dentro daquelas pessoas que, de vez em passar o afeto, machucavam essas crianças. Então, quando você pega esses casos absurdos, se você for analisar cada pessoa, por isso que eu falo, cada pessoa é única. Cada pessoa é uma. Então, você não pode julgar. Você não pode ter um pré-julgamento anterior por conta disso. Agora, que nesse momento, uma coisa que eu sinto é a banalização da violência. Ah, é mais um. Entendeu? Então, isso aí é mais um caso. Isso não pode acontecer. A sociedade não pode aceitar isso como mais um. Mais uma morte, mais uma violência, mais um, mais um, mais um. Então, o tempo todo a gente tem que questionar. Perfeito. Nosso assunto aqui é falar do trabalho que a senhora faz de prevenção. A gente foi já a esse nível, né, avançado, mas eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora. Por que a nossa sociedade, né, os políticos principalmente, que têm o poder de criar leis e medidas para a gente, por exemplo, nós temos vendo o cigarro parece que está sendo pressionado, mesmo uma droga que está caminhando para o seu fim, né? Ou pelo menos está diminuindo. Estava. Com a questão da pandemia, houve um aumento outra vez, gradativo. Se bem que as campanhas de prevenção nos ajudou muito, né? Mas agora voltou o confinamento dentro de casa, né? A busca do prazer, porque a droga te dá prazer. Todo mundo fala o contrário. Literalmente o prazer ou da sensação? Dá prazer. Dá prazer? Dá prazer, porque ela age no nosso sistema nervoso central, né? Na altura do límbico, e provoca produção de dopamina. Dopamina é uma substância no nosso organismo que produz alegria, produz felicidade, produz tudo isso. Então, você começar vamos dizer, um programa, você começar, eu vou até falar isso daqui a pouquinho, você começar uma palestra falando que a droga é isso, aí de cara você já está mentindo. Porque toda droga ela é prazerosa. Toda droga é prazerosa. Toda droga é prazerosa. Então, por isso, não usar, não ter a primeira dose, não, o primeiro gole, não, o primeiro cheiro, não, porque você não sabe qual é a reação do seu organismo. Tá, eu só vou experimentar aqui, vamos falar da droga, pior droga que nós temos na sociedade, que é o álcool. Então você vai, só para provar. É uma droga legal, né? Legal, não para adolescente. Não para adolescente. Né? Até 18 anos é proibido, é lei para que se vender droga para adolescente. Isso é verdade. Você está contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje mudou-se a lei, que eu esqueci o número dela agora, mas posso te trazer da outra vez que eu vier. É uma lei que, se for visto, quem vende, quem pode ser preso. Então, hoje até se o pai pedir para uma criança ir lá comprar, né? Agora, você imagina, olha que coisa boa que você me falou agora, olha a dica aí que você me deu. Seu pai, imagina, é uma droga ilícita, o pai pede o filho, a droga ilícita para o filho, o pai pede para o filho ir lá comprar uma coisa que é contrária, depois vai brigar com o filho porque ele está usando maconha.
Exatamente. É o exemplo aí que vem. Olha aí, É muito contraditório isso, né? não é? Com certeza. Eu lembro que na minha infância eu costumava ir às padarias, né? De vez em quando a gente passava num boteco que era meio padaria, meio boteco. E muitas das vezes a gente via, chegava lá criança desesperada. Ou quando chegava com a garrafa, aquele casco, lembra do casco, né? Do casco do Guaraná, que eu usava muito para comprar cerveja, ou senão um maço de cigarro. Eu via muito isso. Na minha época não tinha muito essa questão dessas leis e fiscalização, né? E combate desse problema. E na maioria dos casos, essas crianças que iam comprar acabaram se tornando também consumidoras dessas Claro, drogas. claro, o exemplo. Porque nós pais, eu posso falar isso porque eu tenho 4 filhos, nós pais, nós somos modelos para os nossos filhos. Modelos nas nossas ações. Porque o nosso discurso se perde. Agora as nossas ações ficam. Então, já que nós estamos falando disso, Fica à vontade. nos exemplos, aniversários de criança de 1 ano, rola cerveja, rola cachaça, Bom lembrado. batizado de criança, sai da igreja, vão para o churrasco lá, para o almoço, está rolando tudo isso, e a criança está vendo. Aí depois, quando ele chega na idade, aí vem com moralismo, se o exemplo que ele teve desde pequeno foi outro. Olha o nosso exemplo aí. Então, festa de criança, aniversário de criança, não tem que ter bebida alcoólica. Não existe isso. Mas aí você vai falar, como aconteceu com um cliente meu, que ele falou, não, eu não vou ter álcool, mas o pai era alcoolista, não existe mais a palavra alcoólatra, agora é alcoolista. O pai é alcoolista, disse, não, se não tiver bebida alcoólica, eu não vou na festa. Pai, avô da criança, primeira neta, olha o exemplo aí, gente. Péssimo, né? Péssimo exemplo. Então você vai vendo como, aí por que que uns vão mais tarde consumir drogas ilícitas, porque as coisas... Então, se a gente pensar na droga, a gente não cuida das pessoas. Se a gente pensar na droga, a gente não cuida das famílias. Doutora Nilson, o que faz levantar a gente entender o seguinte, que há muitos problemas na nossa sociedade hoje, tem muita gente hoje, né, curador de problemas da sociedade, com o discurso principalmente das redes sociais. A gente vê isso toda hora. Tem sempre lá um camarada que vai lá no fim do mundo, ou vai lá na ponta, no centro do mundo e descobre uma solução para o problema com o discurso, né? Com o discurso sem menor fundamento, sem base, sem estudo, sem nada, nem, principalmente sem dados. E muitas das vezes ele tem a solução para os problemas da sociedade, mas ele não se estuda ou autoestuda, né? Procura saber qual a contribuição dele para algum tipo de problema ou solução para a sociedade. E aí a gente fala disso, né? Que é hoje o tema está sendo aqui as drogas, que é uma grande contribuinte. Quando a gente fala, vendo aquelas operações policiais nos altos do morro, das favelas, enfim, por aí vai, a gente já tem a solução para o problema, né? A população tem uma solução para o problema, é matar, 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 que acaba com o problema. E a gente vê que não. A gente mata 10 hoje, amanhã tem mais 20 para morrer. Aí no outro dia tem mais 30, mais 40. E o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Então, o que eu vou colocar aqui agora é o seguinte: como é que a gente começa a partir de nós mesmos, né, através desses problemas que acontecem ao nosso redor? E muitas vezes a gente não se liga ao problema. A gente quer a solução do problema, mas a gente é um grande contribuidor para que esse problema continue acontecendo. A partir de que momento e como a gente deve agir para que a gente possa sanar o quanto antes esses problemas, tirar esses problemas e salvar essas pessoas? Olha, Adriano, a prevenção, ela passa por 3 momentos. A prevenção primária é essa que você está falando. Como a gente pode começar uma prevenção? Primeira coisa, dentro da nossa própria casa. É olhando para as crianças, como verdadeiramente as crianças têm que ser tratadas. Não tratadas, né? Como é que eu quero dizer? Não é fazendo tudo que a criança quer. A criança tem que ter o limite. E o limite não se dá com pancadaria, não se dá com beliscões, não se dá com xingamento, nem com gritaria. Então, a primeira coisa que você tem que ver é olhar em seu entorno. Então, aí depois você tem que ter políticas públicas realmente que vão fazer com que essa comunidade passe a ser prazerosa. Então, você tem que ter espaço de cultura, espaço de esporte e lazer,
espaço de cuidado, de olhar, de ver o que precisa fazer, para que as pessoas comecem a ter orgulho de morar naquele espaço. Né? As igrejas precisam também ter uma participação grande nisso, não com moralismo, que é uma coisa aí que a gente tem, não com essa coisa de pecado, de não pode, mas sim de trabalhos nessa área. De abrir oportunidade, né? De abrir oportunidade. O braço, né? O braço, de acolher. Exatamente. Né? Isso aí também é uma prevenção primária. Aí depois nós temos uma prevenção secundária, que é o segundo, primária e secundária. Já na prevenção secundária, aquelas pessoas que já estão vulneráveis, que já experimentaram, já tem o primeiro gole, já teve o primeiro, entendeu? Então, essa aí você já tem que ter um olhar mais preciso e trazer também para o cuidado. Cuidado através de quê? De políticas públicas sérias, através de ver, por exemplo, aqui na comunidade do açude. O que nós temos de lazer aqui? O que nós temos na área de cultural, na área de diversão, na área de autoestima? Porque quando isso chama-se fator de resiliência. Quando a gente tem esse fator de resiliência forte, esse fator protetivo que a gente tem dentro da gente, a gente pode até ser convidado, mas não vai. Porque a autoestima está tão elevada que a gente não precisa de mais nada para ter aquele prazer. E aí a pessoa se torna uma pessoa consciente, né, também dos riscos, dos problemas, e ela muitas vezes tem força para resistir isso. E aí vem a prevenção terciária. A prevenção terciária já precisa de profissionais especializados, já precisa de atendimento, já precisa de um cuidado maior, já precisa de ser ouvida mesmo, porque você tratando as pessoas, você tira as drogas. Mas o problema é quando fala em droga, gente, isso me aborrece muito, você foca na droga, porque a droga é a droga. Não é a droga, são as pessoas. São as pessoas. Então você tem que ver o que está faltando. Xaxá lembra que nós fizemos um trabalho de bairro preventivo. O bairro preventivo, como foi isso que nós fizemos? Nós tínhamos uma equipe pequena, isso cerca de uns 15 anos atrás. Então, era uma comunidade pequena, aí você me pergunta como a gente pode trabalhar, como a comunidade pode trabalhar. Então, quais eram os fatores de risco que a gente tinha naquela comunidade, quais eram os fatores de proteção. Então, era uma comunidade, isso foi no governo do Neto, não dessa vez, mas há algum tempo atrás. Então, fizemos. O bairro era feio, as ruas não eram asfaltadas, as casas eram feias, as pessoas tinham vergonha de falar que morava naquele bairro. Então, conversamos com o prefeito Neto na época, era um bairro pequeno, nossa equipe pequena, e começamos a fazer o diagnóstico daquele bairro. Então, era um bairro que tinha só uma escola pública, era um bairro que tinha uma escola particular, tinha um centro espírita, uma igreja católica e 2 igrejas protestantes. Então, fizemos o diagnóstico daquele bairro. Naquele bairro, então, foi colocado um CRAS, foi pavimentado, foi iluminado, que era um bairro escuro, as ruas ficaram asfaltadas, começamos um trabalho naquele bairro, naquela escola, porque a escola é fundamental, porque é na escola que estão as nossas crianças, os nossos jovens e as nossas famílias. Fizemos um trabalho junto com a escola, uma escola do município, foi um trabalho excelente, mas aí depois veio mudança de governo, e esse trabalho se perdeu. Eu tenho certeza hoje, após 15 anos, eu acho que é 15 anos, se não me falha a memória, que se esse trabalho tivesse continuidade, hoje seria um bairro modelo para os outros bairros. Agora, o que pressiona, por que os governos interferem diretamente nesse trabalho? Eu acho que esse trabalho deveria ser um trabalho de Estado e contínuo, independentemente de governo. Certeza. Ele deveria ter uma autossobrevivência, né? Independentemente do governo, já deveria ter uma manutenção. Com certeza, né? E por que não tem? Olha, porque ainda existem leis, até porque eu já passei pela Câmara Municipal, não sei se você se lembra disso, né? Existem leis, nós deixamos algumas leis, inclusive a lei do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Álcool e Drogas, saiu do nosso gabinete. Então, essa lei saiu do nosso gabinete, é lei, não é decreto. Porque o que é lei tem que ficar e tem que ter continuidade.
né? O que é decreto, vem o outro, não gosta e tira. E muda, cancela, né? coisa e tal. Tentamos implantar, na época fizemos uma lei falando desse bairro preventivo, que foi arguída em inconstitucionalidade. Ou não foi aprovada pela Câmara, porque tinha que ter recurso e tal, não foi aprovada. Xaxá esteve comigo nesse período lá, muitas coisas. A revisão do documento. Né? Foi votado novamente e foi aprovado. Fizemos a revisão, ele está me lembrando aqui que nós fizemos uma revisão desse documento, foi votado outra vez e foi recusado. Porque existem aquelas coisas dentro da política que não quer te contemplar, porque isso te dá poder político, e depois eu não vou conseguir me reeleger. Essas vaidades, né? Infelizmente, existe sim, né? Então, tivemos, assim, uma oportunidade, eu tenho certeza e tenho uma tranquilidade de dizer para vocês que fizemos um bom trabalho, deixamos tanto na área de meio ambiente, quanto na área da criança e do adolescente, né, o Conselho da Criança e do Adolescente, fizemos o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Álcool e Drogas, fizeram um levantamento lá, vamos ver que cumprimos com aquela função determinada naquele momento. Gente, não sou mais candidata a nada, não, tá? Pode ficar tranquilo. E falando da pastoral da criança, né? A pastoral da criança, a gente também, nós acompanhamos Volta Redonda inteiro, junto com a pastoral, não fazendo aquele atendimento de pesagem, não, mas acompanhando aquelas crianças que estavam desnutridas, que estavam com alguma complicação, alguma coisa, a gente atendia cada criança, atendia até no meu consultório, tá? Cada criança dessa, e capacitando as líderes, né? Porque através da capacitação, na questão da violência, na questão do acolhimento, na questão do olhar, quando elas fazem visita àquelas famílias, aí elas podem nos ajudar muito, porque elas estão ali dentro das casas das pessoas, né? E dentro disso trazer para um acompanhamento, para um acolhimento. E falar nisso, em trazer para o acolhimento, para o acompanhamento, eu quero deixar aqui a coordenadoria à disposição de todos vocês, né, que precisam desse acolhimento, que precisam desse acompanhamento, porque hoje nós temos uma rede com a saúde mental, uma rede com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Esporte e Lazer, da Cultura. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo formatar essa rede para que os nossos objetivos sejam melhores alcançados. Tá? O telefone, eu vou pedir ajuda aqui, a minha equipe, ajuda aos universitários para eu passar o telefone aí da coordenadoria para vocês. Nós atendemos de 8 às 17 horas, todos os dias, né, todos os dias, de segunda a sexta. Hoje nós estaremos lá para fazer esse webinar, né? Então, eu tenho que falar o seguinte, uma equipe que eu tenho pequenininha, somos 4 comigo, uma equipe pequenininha, mas uma equipe que nós pegamos a coordenadoria completamente desarticulada, com 9 pessoas dentro da coordenadoria, totalmente desarticulado, o nosso conselho não funcionando. E nesses 6 meses de governo do prefeito Neto, que eu quero agradecer muito a confiança, que eu quero agradecer muito, assim, o carinho que ele tem com o nosso trabalho, o apoio que ele nos dá, nós já conseguimos botar o nosso conselho para funcionar, já fazemos alguns atendimentos, já visitamos várias comunidades terapêuticas para ver a possibilidade de alguma ser parceira aqui do município. Mas estamos caminhando, Adriana, estamos caminhando, graças a Deus. Eu passar o telefone? Isso, pode passar o telefone aí, está anotado. 3339-9121. 3339-9121? Isso. Maravilha, está aí o telefone. A pessoa pode ligar no horário comercial e ela já fala direto com uma pessoa que vai atender, que vai poder orientar ela? Tem o Vinícius, que é o psicólogo. É o psicólogo, está lá atendendo, orienta. Tem o Valdo,
tem a Selma também, que é psicóloga. O Valdo não é psicólogo, não, tá? O Valdo trabalha, né? Mas já trabalha. Auxilia lá no trabalho. Mas já está há tantos anos junto conosco que acho que ele já sabe até a nossa fala. Né? Já de uma certa forma consegue até ajudar, né? Com certeza, no primeiro atendimento ali. com certeza. Agora, doutora, para finalizar, a senhora está com tempo para. Se deixar, eu falo até meio-dia, tá? Vou entrevistar até meio-dia. Eu sei que parece que a senhora está com tempo resumido, mas já vou liberar já. Vamos lá, vamos falar qual a estrutura de trabalho que a senhora já tem hoje. A senhora já falou hoje dessa questão da webinário, né? Que vai acontecer, mas qual já a estrutura hoje de trabalho para se estar colocando o bloco na rua, vamos dizer assim, para já estar encarando de frente esse não, problema. O bloco já está na rua. Já está na rua há muito tempo? Mas o que a senhora está que a equipe está fazendo hoje? O bloco já está na rua desde que nós chegamos. Já chegamos, cheguei chegando, né? Cheguei. Na verdade voltou, né? Nós chegando, né? Aí quer falar um pouquinho, Vinícius, aqui? Então vamos conversar com o Vinícius. Deixa o Vinícius aqui um pouquinho. Então, se ela quer agradecer, já vou aproveitar. Então, eu vou beber uma água, depois eu volto. Então tudo bem, ótimo, fica à vontade. Então, estou aqui a gente conversando com a doutora Neuza Jordão, conversando com a gente aqui, falando sobre esse trabalho, um trabalho muito bom, excelente. Fala, Vinícius, tudo bem com você? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar, Vinícius, então, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho aí, que a doutora já falou em linha de frente. O que vocês estão fazendo hoje? Então, a doutora Neuza, assim que chegou na coordenadoria, ela teve a brilhante ideia de fazer um comitê gestor, em que reunia todos os eixos, né, das secretarias que envolvem, né, o tema de álcool e outras drogas, e discutirmos, né, políticas públicas para a população, formas de prevenção, formas de cuidado, e alinhar esse atendimento. E tem conseguido já obter êxito, já conseguir reunir pacientes, pessoas que já estão dentro dessa configuração, vamos dizer assim, para que sejam encaminhados até vocês? Sim, a gente tem. Recentemente recebemos um caso da Secretaria da Mulher, de uma senhora que está com um problema familiar, né, muito grave, e a gente consegue ter esse diálogo, consegue ter essa troca. Porque tem muitos pacientes, vamos dizer assim, posso dizer paciente, ou muitas pessoas que precisam do trabalho de vocês, que muitas vezes não chega diretamente a vocês, é encaminhado por uma outra secretaria, né? Exatamente. Que acabam os profissionais lá detectando o problema e acabam encaminhando a vocês, não é isso? Isso, exatamente isso, né? É um caso muito peculiar, muito particular nosso ali, do nosso serviço, que a gente tem esse olhar, tem essa capacidade de ter essa técnica de acolher, né? Então, por isso que tem essa troca. E a pessoa consegue entender no primeiro momento esse atendimento, esse acolhimento de vocês, no primeiro momento chega ali, vocês conseguem já dimensionar para ela a situação do problema? Sim, por muitas das vezes, né, os casos chegam para a gente já a pessoa pedindo ajuda, né? A pessoa ela necessita de ajuda. Então ela chega com a demanda, demonstrando a necessidade dela e a gente consegue dar essa continuidade. Maravilha, Vinícius. Então tá aí. Vinícius que tá lá pronto para atender também. A pessoa chegando lá pode... Isso, nós estamos lá de segunda a sexta, de 8 horas da manhã e 5 da tarde. Pronto para atender todos, pronto para ouvir, para acolher. Né? É muito necessário a gente falar sobre álcool e outras drogas, que é um problema muito real na nossa sociedade. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação aqui, pelas suas informações, conversando com a gente aqui. São 10 horas e 56 minutos. Você queria dizer mais alguma coisa? Sim, fazer um convite hoje às 3h30. Nós estamos produzindo um webinar, né? Durante o mês de junho e julho, tá? Hoje nós estamos com o psicólogo Luiz Guilherme, que ele vai tratar as adquisições, né, de álcool e outras drogas. E é um momento muito importante, porque dia 26 de junho agora é onde é o Dia Internacional de Combate às Drogas. A doutora Neuza não diz que a gente não pode nem falar combate, que a gente não consegue combater, apenas prevenir, né? Mas a gente convida aí vocês para estarem participando conosco. Os próximos dias do webinar serão na próxima quarta-feira. Nós vamos estar com o Dr. José Mauro, em que ele vai falar de prevenção no trânsito, tragédia anunciada no Brasil. No dia 26 de junho, no próximo sábado, nós vamos estar com a
doutora Ana Cecília, em que ela vai falar de políticas preventivas de drogas no Brasil, por onde começar. Aí na próxima quarta, dia 30 de junho, às 20 horas, nós vamos estar com a psicóloga Selene Franco, em que ela vai tratar prevenção e segurança e saúde mental, referente aos problemas de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho. Aí seguindo aí, né, no próximo sábado, nós vamos estar com o psicólogo Breno São Vicente, em que ele vai tratar álcool e outras drogas em homens e mulheres, essa diferença, né, porque existe no organismo. E encerrando dia 14 de junho, na quarta-feira, nós vamos estar com o sociólogo João Rafael, em que ele vai tratar a prevenção às drogas como forma de combate à necropolítica, né? Essa questão aí, até que você tratou das comunidades, como a polícia lida com essa subjetividade dessa população, melhor dizendo. Perfeito. Vocês têm previsão de quando voltam as atividades presenciais? Ou já estão fazendo e eu não estou sabendo? Como é que está acontecendo? Vocês têm previsão? As atividades do atendimento? Presenciais, de repente até, não sei se vocês trabalham também com externa. Apenas pós a pandemia dá para fazer esses eventos presenciais. Agora Então não até o temos. momento vocês não têm previsão de possibilidade alguma fazer qualquer tipo de trabalho nas ruas? Não, nós estamos fazendo, nós fazemos reuniões, É? fazemos visitas, sim, mas a produzir Todo protocolo. um seminário não é inviável na pandemia. E só uma observação, o nosso webinar ele é transmitido pelo canal do YouTube da coordenadoria. Da coordenadoria. Isso. E eu convido a todos também para seguir nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @cmpd.br, e no Facebook também, Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Muito bem, Vinícius, obrigado pelas suas informações aí, que num futuro tão breve a gente volte a conversar aqui. Voltamos sim. É muito importante o trabalho de vocês e parece um trabalho de formiguinha. Você se sente uma formiguinha trabalhando nesse meio? Exatamente, é um trabalho. Mas é um trabalho imprescindível, Sim. né? Porque se não tiver alguém para começar, tentar virar o jogo, a gente vai continuar sempre perdendo, né? Perdendo até vidas. Sim, exatamente. E ter gente consolidando aquela velha máxima, não tem jeito, não tem mais solução, né? O negócio é morrer e pronto, acabou. É manter o diálogo, é manter essa questão muito viva nas nossas relações familiares, porque é dali que pode ocorrer a mudança, né? É no nosso meio de amigos, a gente sempre dialogar, sempre trazer os fatos, né, que estão presentes em todos os instantes no nosso cotidiano. Muito bem, Vinícius. Obrigado mesmo mais uma vez e sucesso lá no trabalho. Tá A bom? gente que agradece. Obrigado. Vamos então voltar aqui para finalizar com a doutora Nilza. O Jordão está conversando com a gente aqui para a gente estar concluindo o tema que é muito importante a gente estar conversando, doutora Nilza. A gente falou de âmbito municipal. Hoje a gente vê o país vamos dizer assim, num cenário muito contra ao que a gente está tentando explicar para as pessoas aqui, né? O trabalho de vocês é muito importante, não só de vocês conscientizam a população também do bem não, vou dizer assim, as pessoas que talvez não tenham problema em relação às drogas, para ajudar a gente a combater esse mal, porque depende também de todo mundo, né? Abraçar, dar as mãos para a gente combater esse problema. E como é que a senhora vê hoje, diante do cenário nacional, a questão política, as visões, né? Favorece, está dificultando? Vocês hoje conseguem ter um relacionamento de nível nacional para estar realmente indo à frente, avançando? É muito difícil, né, Adriano? Realmente é um momento de uma expectativa muito grande. É um momento que, como eu já falei, a questão das políticas públicas, o olhar do gestor para isso. Mas eu costumo brincando sério, que eu chamo Neuza Brasileira Profissão Esperança. Muito bom, muito bom. Tá? Então, eu acho que essa esperança que a gente não pode perder. Uhum. Essa esperança que nós temos que ter presente nas nossas casas. A gente não pode negligenciar a violência, a gente não pode acomodar com a situação que a gente vivencia, mas a gente tem que dar esperança. Então, fica aqui, eu quero deixar um recadinho para os pais, o seguinte: quando você chega na sua casa com seu contra-cheque e diz, olha que porcaria, trabalhei e ganhei isso, você está tirando a esperança do seu filho.
Então, são coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Quando você chega e transgride a lei, avançando um sinal, mandando teu filho comprar bebida alcoólica, tabaco, você está falando para o seu filho, lei existe, mas é uma porcaria, não precisa ser, não precisa ser vivida. É uma lei, é lei, passa batido, não precisa não precisa ser obedecida. Lei é feita para ser obedecida e para ser cumprida. Então, são várias coisas que no nosso dia a dia a gente está fazendo, que são exemplos que vão ficar, porque a família é a nossa base. Independente do tipo de família que a gente vivencia, porque a família, como eu falei, ela está o tempo todo em movimento. Então, prestar muita atenção nesse nosso dia a dia, nesse nosso contexto. Olha, Adriano, se eu conseguir atingir uma pessoa hoje, eu já ganhei a semana inteira. Porque, como você falou, o Vinícius também falou, o nosso trabalho é daquele beija-flor, que vai com aquela gotinha, fazendo a nossa parte, mas que a gente tem muita esperança que isso chegue, evolua e avance, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo a você, me colocar à disposição a nossa equipe. Tem o Xaxá aí, presente aqui da comunidade, que foi um presente na minha vida também, que pode fazer contato. Então, a todos vocês, muito, muito obrigada pela audiência, né? Curte a nossa página, né? No Facebook, no Instagram, né? Participem dessas lives, porque estão extraordinárias. A professora Ana Cecília Marques, que vem sábado que vem, que vai falar drogas, começar por onde, ela é internacional, é uma pessoa que está aí no Fantástico, está aí, sabe, ela é ligada, ela é super respeitada. Outro dia estava no programa do Amor Exigente. Então, e toda essa equipe que está vindo pela ABAD, a ABAD é a Associação Brasileira de Estudo Álcools e Drogas, né? Eu já recebi até uma acreditação de lá. Todas essas pessoas são de âmbito internacional, com uma experiência ímpar, e com certeza será um grande sábado de aprendizagem hoje também com o professor Luiz Guilherme. Então, Adriano, muito, muito obrigada pela oportunidade. Ao bairro Açude, que eu tenho o maior carinho há muito, muito tempo. Hoje mesmo, subindo aqui o Xaxá. Lembra, doutora Neuza, quando a gente subia aqui que não era nem asfaltado? Então, hoje eu estou vendo esse bairro crescendo. Já temos alguns equipamentos do município aqui, que foi, né, o CRAS, que foi reinaugurado outro dia, né? O Açude é privilegiado. Olha, nós temos aqui 3 escolas. Eu sei. Nós temos um ginásio, nós temos aqui 2 quadras cobertas, nós temos um campo de futebol, nós temos um campo de society, que agora é gramado sintético, né? Também um efeito do trabalho do prefeito Neto. Nós temos 2 postos de saúde, eu já falei, né? Já falei que temos um CRAS, temos 2 creches. Então o bairro do Açude está cercado, né? De ferramentas, exatamente, de equipamentos. Exatamente. Então bora trabalhar, meu povo! É verdade. A solução está em nossas mãos, basta a gente se atentar para isso, né? Bora trabalhar, tem projetos belíssimos. E temos a rádio também, que é um outro presente do bairro. Com certeza, é uma ferramenta. Quantas pessoas não nos escutou hoje, não é verdade? É verdade. Então, olha, todas as ferramentas estão aí, com um apoio muito grande do nosso prefeito, né? Com o apoio de todas a equipe, com certeza, que faz parte do secretariado. Bora trabalhar e escrever uma nova história. Um beijo grande a todos vocês, um feliz final de semana, com muitas bênçãos, muitas luzes. E, quem sabe, Açude será o primeiro bairro preventivo da cidade, com o apoio de você. Estou torcendo para isso. Viu? Tá bom? Um beijo grande, gente. Bom dia. Tá aí, nós conversamos com a doutora Neuza Jordão, conversando com a gente num tema muito importante. E só para a gente fechar esse assunto, olha, os nossos problemas, eles devem ser realmente estudados e a gente deve investir a nossa vida para trazer soluções, né? Viver um cotidiano e às vezes querer só criticar e ter a solução, mas nunca ter a prática dessa solução, se torna mais um problema, porque a gente vai sempre achar que
o final dessas pessoas, né? Infelizmente, muita gente pensa assim. Hoje nós estamos com essa visão macabra, e a gente tem que desconstruir isso, de que quem é, quem não é, enfim, a gente não tem que rotular isso mais, tem que acabar com isso, a gente tem que dar esperança às pessoas. Ninguém nasce dentro de um problema porque quer, ninguém opta ter problemas da vida. Então, a solução, quanto antes, para essas pessoas. Gente, são 11h08, já a gente volta trazendo muito mais aqui no Entre Nós. Só entre a gente, hein? Não saia daí. Em 19 de junho de 1889, o cinegrafista italiano Afonso Segreto, ao chegar da Europa a bordo de um navio, filmou a vista da Baía de Guanabara. Era um documentário com cenas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A primeira exibição de cinema no Brasil foi no dia 8 de julho de 1896, também no Rio de Janeiro, numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor. Foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Um ano depois, já existia uma sala de cinema fixa no Rio de Janeiro chamada Salão de Novidades Paris, de Pascoal Segreto. Em 1910, o cinema brasileiro já caminha com passos mais seguros. 9 cinemas foram inaugurados no Rio de Janeiro. Nos primeiros filmes de ficção, os atores vieram do teatro. A fundação da primeira companhia de cinema brasileira, em janeiro de 1911, provocou a demissão de atores, atrizes, cinegrafistas, técnicos e fotógrafos. Foi um período em que o cinema brasileiro entrou em decadência. As distribuidoras de filmes norte-americanos no Brasil investem pesado em publicidade e passam a vender seus filmes no sistema de lote. Diferente do que se esperava, o público brasileiro rapidamente se acostuma a ler legendas. Nos anos 30, Demar Gonzaga instalou o primeiro estúdio de cinema no Rio de Janeiro, a Cinédia, que tornou possível as produções de dramas e comédias musicais brasileiras. Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro foi o filme O Cangaceiro, uma história inspirada em Lampião, o Rei do Cangaço. Uma película produzida pela Companhia Cinematográfica Veracruz se tornou o primeiro filme nacional a conquistar as telas estrangeiras. Foi vencedor do prêmio de melhor filme de aventura e de melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes. Chegou a ser levado para 80 países e foi vendido para a Columbia Pictures. No início dos anos 50, nasce o Cinema Novo. Uma nova etapa na história do cinema brasileiro que começou com o filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1955. Na segunda fase, de 1964 a 1968, os cineastas refletem sobre os caminhos da política. O Cinema Novo trouxe clássicos como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, estrelado por Grande Otelo, baseado na obra-prima de Mário de Andrade. Anos depois, em 1998, o filme Central do Brasil, filme franco-brasileiro, conquista as bilheterias nacionais e estrangeiras, premiado com o Urso de Ouro em Berlim. Fernanda Montenegro ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Pra onde a gente vamos agora? Uma pé, tentar uma carona na estrada. A pé? É, a pé. Meu Deus, eu não sei o que eu fiz a Deus pra merecer isso, eu não sei. 4 anos depois, o cinema brasileiro conquista de vez o mundo com o filme Cidade de Deus, com 4 indicações ao Oscar e considerado pela revista Time um dos 100 melhores filmes da história. O que foi, cabelinho? Que meu coração te escolheu, moro? Depois de Cidade de Deus, outro filme a ter sucesso mundial foi Tropa de Elite, dando continuidade à retomada do cinema nacional. História hoje. Pesquisa e apresentação, Gilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Amaciante Casa e Perfume, perfumação prolongada, 1 litro 5,99. Batata lavada, 1,99 o quilo. Comfort intensivo, 2 litros 7,99. Tomate o quilo 2,49. Cebola 1,99. Laranja pera 2,69. Limão 2,49 o quilo. Tá demais! Sabadão de ofertas do Mercadinho do Povo. É neste sábado, dia 19 de junho. Venha correndo aproveitar. Rua Edgar Teles, número 57, bairro Açude 1, bem perto de você. 87
O Mercadinho do Povo te vê, sempre em boa companhia. A cada tempo você firma os laços de amizade. Vem com a gente e vamos ser felizes. Vem comprar aqui, o espaço é todo seu e você sempre ganha por pensar em economizar. Mercadinho do Povo, a sua gentileza que se transforma em harmonia. Vem aproveitar para comprar com qualidade e o preço que preparamos para você. Aqui tem bom atendimento, aqui tem você. Rua Edgar Teles, número 57, Açude 1, bem perto de você. Você sabia que 98% da população acima de 10 anos ouve o rádio? Valorize essa mídia de custo acessível e retorno certo. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Vasos sanitários são possíveis focos de dengue. Deixe a tampa sempre fechada. Em banheiros poucos usados, dê descarga uma vez por semana. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. 3336-4029. A rádio que bate forte no coração da galera. A César FM. Sábado é festa, é alegria. César FM. Tem promoção no ar. Sabadão de ofertas no Mercadinho do Povo. Lombo suíno R$18,99. Você encontra aqui frango a passarinho R$9,99. Filezinho de peito pif-paf R$12,99. 2 por R$25. Calabresa landim R$13,99 o quilo. Sobrecoxas pacote com o quilo R$9,99. Costela com lombo R$14,99 o quilo. Você encontra muito mais aqui. Carré R$13,99 acima de 1 quilo. E mais miolo de paleta R$29,99. Essas e outras ofertas no Mercadinho do Povo é neste sábado, dia 19 de junho. Venha correndo aproveitar. Rua Edgar Teles, número 57, bairro Açude 1, bem perto de Sábado especial. César FM. Hoje na noite se identifica com você. A César FM. Mercadinho do Povo. 40 anos de trabalho e credibilidade para uma comunidade que sabem que pode confiar e fazer parte desse sucesso. Aqui, vendemos, mas sempre pensando em atendê-lo bem. Mercadinho do Povo. 40 anos com você. Venha fazer suas compras e aproveitar os melhores produtos com preços que cabem no seu bolso. O nosso sucesso é você. Rua Edgar Teles, número 57. Açude 1, Volta Redonda. Olá, nós somos o grupo El Olan. Estamos com você, amigo ouvinte, aqui na Rádio Acesa FM de Volta Redonda, com algumas de nossas músicas de sucesso, que levará a você uma mensagem da Palavra de Deus. Dicas de trânsito. Gases e fumaça são poluentes do ar, especificados pelo Código de Trânsito Brasileiro. Dicas de trânsito. Atenção sul-fluminense. Assim diz o texto sagrado: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Essa é a palavra do próprio Deus para você. Se as dificuldades estão sufocando sua vida, chegou a hora de clamar. Vamos em uma só fé clamar a Deus, e Ele virá ao nosso socorro. Círculo de oração, todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, no Ministério Terra de José, Avenida Retiro, número 4040, rua ao lado do Supermercado Royal. Olá, ouvintes da Rádio Acesa, Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Márcio Aquilissardi e apresento toda semana Memória do Rock, o seu programa com os grandes clássicos do rock. Acesa FM. Despertar o som do seu rádio.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse após uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta terça-feira, não acreditar que haja um apagão no país como consequência da crise hídrica, mas admitiu a possibilidade de racionamento e outras medidas de economia de energia para evitar o colapso do sistema. Infelizmente a gente não manda na chuva, né? Agora é gerenciamento de reservatórios, de outras escolhas, de economia, de educação. Arthur Lira afirmou ainda que durante a reunião o ministro Bento Albuquerque citou uma medida provisória a ser apresentada pelo governo nos próximos dias para dar segurança jurídica com respaldo do Supremo Tribunal Federal a decisões que venham a ser tomadas para mitigar a crise hídrica, mas que não deu detalhes sobre a proposta. Para o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Siocchi, as medidas que já vêm sendo adotadas afastam o risco de apagão ou mesmo de racionamento de energia elétrica neste ano. As soluções de curto prazo, elas têm caminhado bastante bem, estão sendo implementadas, estão sendo executadas, e com isso nós reiteramos aqui que para o ano de 2021 não existe nos nossos cenários a previsão de racionamento, apagão, nenhuma dessas consequências negativas. Para reduzir a demanda nos próximos meses, o governo federal irá lançar em julho um programa para incentivar a economia de energia no horário de pico, com descontos na conta de luz para quem diminuir o consumo e até créditos futuros junto às concessionárias. Coronavírus. Evite o contágio. Para diminuir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença. A prevenção é o melhor remédio. Programa Entre Nós. Comunicando, Adriano Martins. Maravilha, agora são 11 horas e 20 minutos. 11 horas e 20 minutos, de volta com você aqui na CESA FM, Entre Nós. E aí, bom dia, tudo bem? Tudo legal? Estivemos batendo um papo aqui com a doutora Neuza Jordão. Que papo, hein? Olha, é sempre bom você despertar aí dentro da sua família, do grupo de amigos, e bater aquele papo sobre tudo que nos cercam, né? Ah, mas eu não gosto de falar de problema, não gosto de falar... É isso. Vai se flexibilizando, né? Com o tempo você vai criando métodos e maneiras e consciência de que na vida tudo é importante. Eu tô meio barbudo hoje porque eu tive que passar lá no Paulo e ontem eu não tava legal. Mas eu vou descer daqui a pouquinho lá no Paulo Ferreira, no salão do Paulo Ferreira, pra gente dar aquele tapa no visual pra ficar bonito novamente. Eu quero dar um bom dia pra galera que tá seguindo a gente aqui na live. Grande abraço aí pro André Luiz. André Luiz, bom dia. A Carla Belarmino, bom dia. O Thiago, o instrutor Bikes Thiago, bom dia, Thiago. Vamos bater naquele papo, conversar com a nossa galera, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos também no YouTube. Tá difícil hoje no YouTube. O YouTube não tá deixando, não? Brincadeira, rapaz. Não tá levando a sério hoje a nossa transmissão. Depois nós vamos compartilhar, então, o nosso vídeo pra galera aí do YouTube. YouTube. Tem um camarada aqui no Brasil que fala YouTube. É um negócio meio assim, sabe? Tudo bem, mas deixa pra lá. É isso aí, minha gente. Hoje, sabadão, dia 19. Aí o Xaxá ficou aqui, nós vamos bater o papo então no finalzinho desse programa aí. Hoje, 19 de junho de 2021. E hoje é o 170º dia do ano. Faltam 195 dias para o ano terminar. Ô Xaxá, você sabe que na história, lá no ano de 1934, em 19 de junho, aconteceu o seguinte, olha, foi a Lei das Comunicações, que foi criada aí pela Comissão Federal de Comunicações, a FCC dos Estados Unidos, com o intuito de gerir a introdução de novas tecnologias de mídia. Por mais de 60 anos, a Lei de 1934 definiu as regras básicas para a mídia norte-americana de telecomunicações e para a mídia eletrônica, até que foi substituída em 1996 por uma nova legislação. Dada a tecnologia relativamente primitiva da época, a lei trata apenas dos sistemas telefônico e telégrafo da radiodifusão.
Já em 64 foi aprovada a Lei dos Direitos Civis de 1964. Depois de sobreviver uma obstrução de 83 dias, o Senado dos Estados Unidos, né, aprovou aí o marco nos direitos civis e trabalhistas no direito aí civil e lá nos Estados Unidos, que proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade e posteriormente orientação sexual e identidade de gênero. Ela proíbe também a aplicação desigual dos requisitos de registro eleitoral, a segregação em escolas e alojamentos públicos e a discriminação empregatícia. Em 2012, 19 de junho, foi fundado o WikiLeaks por Julian Assange, que pediu aí, na verdade foi fundado o WikiLeaks, o site WikiLeaks, e ele pediu asilo na embaixada equatoriana em Londres por temer a extradição para os Estados Unidos após publicação de documentos previamente classificados, inclusive imagens de assassinatos de civis pelo exército americano. O ativista australiano, programador de computador, jornalista e fundador do site WikiLeaks, atualmente encontra-se sob custódia da Polícia Metropolitana de Londres, após ser preso em 11 de abril de 2019, sob acusação de ter violado as condições estabelecidas na sua fiança em 2010. Antes, ele estava refugiado na Embaixada do Equador em Londres, vivendo lá como refugiado desde 2012 até o seu encarceramento em 2019. Hoje também, quem nasceu, data de nascimento da Cláudia Cordeiro Cruz. Ela que nasceu no Rio de Janeiro em 1967. A Cláudia Cruz, sabe quem é, ô Xaxá? Não. É aquela jornalista, esposa do Cunha. Conhece o Cunha? Você deve conhecer o Cunha, né? Cunha, a gente tá lá em... Ele tá solto, tá em casa. Tá em casa, né? Tá comendo em casa. Tá comendo na cuia, não tá? Tá tranquilo. Ele tá doente. Ele tá doente, ele tá doente. Ele tá doido pra fazer um contrato lá com o Bolsonaro, lá pra entrar também no esquema. Ele trabalhou na Rede Globo, melhor dizendo ela, né? Trabalhou na Rede Globo nos anos 1990, onde foi âncora do Fantástico e Jornal Hoje, e dos jornais Bom Dia Rio e RJTV. Cláudia é casada com o político Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, com quem tem uma filha e 3 enteados. Letícia Spiller também faz aniversário hoje. Ela nasceu no ano de 1973, nasceu aqui no Rio de Janeiro. É uma atriz, produtora, diretora, poetista, dançarina, escritora, cantora e compositora brasileira. Começou a carreira como atriz de teatro amadora e foi Paquita do programa da Xuxa. Hoje também é aniversário de Danny Grace, Daniela Esposito Mariani. Ela nasceu em São Paulo, cantora brasileira de música cristã e apresentadora. Danny Grace apresentou o programa Noite com os Adoradores de Deus, que é exibido aos domingos pela HIT TV, do missionário R.R. Soares. Hoje também é nascimento do Leonardo Magalhães, mais conhecido como Léo Magalhães. Teófilo Otoni, nasceu em Teófilo Otoni, em 19 de junho de 1980. É cantor e compositor brasileiro. A princípio, como cantor de gênero brega e com influência do Arrocha, ganhou notoriedade ao se inserir no cenário da música sertaneja. Entre seus sucessos estão músicas como Locutor, Cara Errado, Oi, Aí o Homem Chora e Alô. E Stephanie Fernandes de Brito, nascida em 19 de junho de 1987, é uma atriz apresentadora brasileira, participou da novela do SBT Chiquititas em 2001 e foi contratada à Globo como atriz em 2001. Também hoje é aniversário de Priscila Alcântara Silva Fonseca, Itapecerica da Serra, São Paulo, região metropolitana. Ela nasceu em 1996. Cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora e atriz brasileira. Ela é filha de músicos, ficou conhecida por apresentar o programa Bom Dia e Companhia no Sistema Brasileiro de Televisão. Iniciou a carreira como cantora solo em 2006. Seu trabalho mais recente foi o final da história da Linda Bagunça. Foi lançada em setembro de 2019 pela gravadora Sony Music Brasil. As mortes importantes, nós temos Rubens Evaldo Filho, ele que nasceu em Santos, 7 de março de 1945 e faleceu em 19 de junho de 2019.
Foi um jornalista, crítico de cinema, apresentador, ator, cineasta e diretor teatral brasileiro. Formado pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos, o crítico de cinema trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país, entre eles Rede Globo, SBT, Grupo Record, Portal R7 e Record News, Rede TV, TV Cultura, onde começou a carreira, Revista Veja, Jovem Pan e Folha de São Paulo, além de HBO, Telecine, TNT, onde comandou o programa TNT Mais Filme e as entregas do Oscar. Também foi o crítico de cinema da Rádio Bandeirantes e comentou os filmes exibidos no Cineclube da Rede Bandeirantes. O crítico também apareceu em sessões do programa de rádio A Tarde FM de Salvador, na Bahia, e exerceu o cargo de secretário de Cultura de Paulínia, São Paulo. Hoje no Brasil, aniversário do município de Ribeirão Preto, São Paulo, Dia do Migrante, Dia do Cinema Brasileiro. E essa data é comemorada nesse dia em homenagem ao dia em que Ítalo brasileiro Afonso Secreto, o primeiro cinegrafista e diretor do país, registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, isso lá no ano de 1898. Olha, o Afonso Secreto fez imagens da entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês Brasil, a primeira filmagem em território nacional. Algumas pessoas preferem celebrar a data em 5 de novembro para relembrar o aniversário da primeira exibição pública de cinema no país. É isso, né? Na prática, a ordem de Cássio encurta o tempo que é condenado, fica inelegível. Muito bem, Xaxá do Céu, Xaxá do Açude, Xaxá que trouxe a doutora Neuza Jordão aqui no nosso programa hoje. É muito importante, né, Xaxá? A gente está falando diariamente dos problemas, mas tem muita gente que fala assim. Hoje, essa semana eu estava comentando aqui no grupo de WhatsApp, mas que você posta notícia ruim, que não sei o quê, que venha postar notícia positiva. Ô Xaxá, na conjuntura, na configuração de um país, você que é um grande militante da metalurgia, você que já quebrou o pau, já quebrou o nariz, já quebrou a boca, os dentes, né? Lutando por direito, tem muita gente que... Essa semana também estava ouvindo um comunicador falar e eu fiquei assim, estarrecido. Parece que o emprego no Brasil, a oportunidade de emprego no Brasil, ela foi concedida assim. Senhoras e senhores, categorias de marajós do país, né? Nós temos uma população que depende de emprego, nós precisamos criar oportunidades para essas pessoas, dando um salário digno, dando a eles condições de sobrevivência. Ou seja, a gente paga pela mão de obra deles e está tudo resolvido, e assim se consolidou o trabalho no Brasil. Tá certo isso? Olha, hoje na conjuntura que nós estamos vivendo, nós temos de tudo. Não precisa... Nós vemos como é que fala? Pela a capacidade do nosso presidente da República. Aquilo você está falando do trabalho. Aquilo que a doutora acabou de falar. Nós temos outros meios da gente de planejamento político. E até ainda não temos. Nós estamos estabilizados, não temos estabilidade. Aí nós vamos falar em emprego. O que é emprego hoje? Emprego dos anos 90, nós estamos no avanço tecnológico, que seria novas indústrias, a automotiva e a industrialização da metalurgia. Então, você tinha um campo de trabalho. E, portanto, se você pegar a história da militância da esquerda, era por causa da usina de organização trabalhista, na área de trabalho. Qual o campo da parte de metalurgia e sindical? Era a reivindicação de salariais. Você pode olhar. Qual o propósito que tem um representante sindical? Proposta salarial. E hoje, qual a proposta salarial nós temos? A proposta salarial vem dos empresários. Eles que empregam nós. Eles que determinam quanto não vão receber, qual o termo determinado que vai ter essa empresa. Quer dizer, perdemos estabilidade em tudo. Que acontece? Quando eu falei isso aqui, contei essa história algo que não existe, né? É algo que não se compreende, não se consegue, né, realizar isso, não tem base nenhuma. O que acontece? Na verdade, nesse país foi tudo construído a torno de riqueza, né? Por exemplo,
Vamos dar oportunidade a esse povo? Ninguém dá oportunidade ao povão, né, na sua geral. Por exemplo, você vê hoje pessoas formadas, você deve ter notícias disso, pessoas formadas com 1, 2, 3 formações e ganhando aproximadamente um salário mínimo. Isso é vergonhoso. Eu acho que o trabalhador, mesmo que não tenha qualificação nenhuma, tenha lá um curso técnico, deveria ganhar um salário que hoje se baseia, não é a gente que está falando, não é opinião, não é opinião, não é ponto de vista. Parece que é o IBGE, ou tem um outro órgão, não sei, que calculou que o salário hoje mínimo, no mínimo, deveria ser 5 mil e alguma coisa, para o cidadão viver dignamente, né? Com o preço do combustível. Ontem eu fui ao mercado novamente, fiquei assustado. O feijão já passou da casa dos 9. O arroz, você encontra aí, o arroz você encontra aí 19, 20 conto, é aquele arroz bate e sai, né? É o famoso arroz de fundo de como é que chama? Do porão do navio, né? É aquele arroz de sobra, que estão sendo sacados para vender caro aqui no Brasil. Arroz marinheiro que ele fala. É, arroz marinheiro, bem lembrado. Então, não, e aí foi, fora os... rapaz, eu tava vendo fio dental, por exemplo, que você precisa cuidar dos seus dentes, tratar os seus dentes. Fio dental que até a outrora, ele custava em torno de 5, 6 reais, já está 12. O enxaguador bucal, em torno de meio litro, em torno de 10, 7, 8, já está na faixa de 22 reais. Dependendo da empresa também, né? Então, como é que você consegue acompanhar? Isso eu tô falando itens básicos. Eu não tô falando biscoito recheado, eu não tô falando daquelas batatinhas, né, Ruffles, alguma coisa do tipo, né? Eu não tô falando carne, né? Ontem eu vi o mercado, rapaz, com uma fila desesperada de gente para comprar porque tava fazendo uma promoção ontem e não tava barata as carnes. As carnes estavam menos de 25 conto o quilo, a carne mais barata. Então, como é que o cidadão, o trabalhador desse país, né, que busca dignidade o tempo todo, porque as pessoas de bem são maioria massacrante desse país e querem viver uma vida digna. Quem é que quer ser importunado na porta da sua casa com um mandato de prisão, de busca e apreensão, né? Se ele pode viver uma vida digna, quando eu digo digna, ele busca ter essa dignidade, porque não tem. O trabalhador não tem dignidade nesse país, né? Uma pessoa de bem não tem, né? Haja visto essa semana, eu vou citar aqui alguns exemplos dessa semana, por exemplo, um jovem de cor negra, né? Foi acusado por um casal de professores de roubo de uma bicicleta que na verdade era um branquelo, e aí eu não gosto de ficar tratando esse negócio de raça e cor, que eu acho isso é uma grande bobagem. Quem comete crime independe né? Independe da sua cor, da sua raça, depende da sua origem, enfim. Quem comete crime é um delituoso. Então ele precisa pagar. Agora, o que não pode é as pessoas acharem que são donas da justiça, das verdades e quererem executá-las da forma que bem acham e da forma que querem. E aí custa um preço, né? Custou a eles. E eu ainda comentei, eu disse para alguém, falei, só isso? Perderam só o emprego? Na verdade tinha que ser punidos pela justiça para aprenderem essa lição de que você desrespeitar e acusar uma pessoa indevidamente, né? É um crime que deveria ser um crime de prisão aí, no mínimo de 1 ano. Eu acredito, mas essa aqui é uma cogitação sem base nenhuma jurídica. Precisa ser, os homens das leis precisam discutir essa possibilidade. Porque é muito grave, né, Sachá? Muito grave. Voltando à questão do trabalhador, aí eu estava ouvindo alguém dizer essa semana que não, vai trabalhar, dê graças a Deus. Não, tudo bem, não sou contra. Agrade o seu patrão, porque você tem esse emprego. Se você tem esse emprego, porque alguém te concedeu, tá ganhando mal? Não, fica tranquilo, fica feliz, porque você tá ganhando ainda. Gente, vamos parar com essa visão, né? Essa visão deturpada de que você lutar por aquilo que você almeja e quer é indevido, é ilícito. Não, se eu estou dando trabalho hoje e estou me sentindo mal, por que eu não vou lutar? Eu não tenho que ficar trocando posto de trabalho para melhorar a minha vida. Eu tenho que melhorar a vida, não só a minha. Se você está dentro de um posto de trabalho e você milita para mudar e melhorar daquele posto de trabalho, pode ter certeza que você não será o único beneficiado. Não é, Xaxá? Quantas vezes que nós já vimos liderança de uma classe militar, sendo que poucos aderiram ao movimento, mas na hora de ganhar o benefício, todo mundo beneficiado. Nós temos exemplo da CSN, que é o exemplo mais claro do que a CSN, por exemplo, que da maioria das vezes que
Aí eu acho engraçado que o cara que não participou do movimento, quando vem o benefício, ele aceita, né? Não, peraí, eu não participei, não quero o benefício. Tava ótimo para mim, quanto antes. Então vou ficar com aquilo que eu já tinha, não quero. Ah, foi movimento de meia dúzia? Então dá. Esse benefício só para mim. Não, mas aí todo mundo abraça o benefício. Por quê? É fácil tirar leite na cabra dos outros, né, Xaxá? Verdade. Aqui, Adriano, vamos voltar no assunto que você falou na questão política aí. Vamos voltar. Você viu essa semana o nosso ministro da Economia falando sobre a questão da alimentação? É uma vergonha, né? É. Uma vergonha. A piada, diferenciar nosso prato aqui com o prato europeu, né? O que quis dizer com isso aí? Eu não entendi. Tem muita gente que questionou essa questão. O que quis dizer? Quer dizer que as sobras do restaurante pode... Só que tem que existe uma legislação que não pode fazer. As sobras não podem ser voltadas para esses fins sociais. Talvez ele não sabe disso aí. Aquele negócio. Os caras são formados para administrar um país, não tem formação da lei que eles mesmos fazem. Ô Xaxá, depois da proposta de que a vacina não seria hoje a primeira medida de combater o problema que nós enfrentamos da saúde, aliás, o problema da saúde aqui ele já é reincidente, né? Imagina com a pandemia. Então, a partir do momento que resistiram e nem não comprar a vacina, achando que ela não seria um passo em combate ao problema, aliás, engraçado, que os grandes militantes do próprio governo que dizia que a vacina é mal, é maléfica, mata, aleja, vira jacaré, estão tomando lá, né? Inclusive a doutora, como é que é o nome do remédio lá, rapaz, que ela defendia? A doutora Cloroquina, a capitã Cloroquina, já foi lá e correu na fila para se vacinar. Por que isso? Então, aí eu vou analisando, aí vai chegar lá no ministro da Economia. Você imagina, essa galera com essa ideologia, com essa linha de raciocínio, não. Aí eu vi um ditado dizendo assim, sua cloroquina na Covid dos outros é refresco, né? Porque quando vem a oportunidade de quem desprega a alternativa de combate ao problema, entra na fila para se vacinar, ele é um grande hipócrita e criminoso para mim. Porque quando eu te induzo, você beber do veneno, você se mata e eu não vou beber do veneno que você bebeu, que eu induzi você beber, esse é um criminoso, esse está tentando exterminar com as pessoas. E agora, você falou em relação ao ministro da Economia, eles estão querendo agora também aumentar o prazo de validade dos alimentos para que essa perca de alimentos devido ao prazo de vencimento seja oferecida aos pobres. Ou seja, vai matar o pobre intoxicado e contaminado do mesmo jeito. Então, é mais uma forma de exterminar o povo sofredor, o povo que vive um governo indigno, tem uma representação indigna. Minha gente, é muito simples você raciocinar. Por exemplo, nós temos aqui no bairro Açude, né? Nós temos militantes, nós temos lutadores de verdade. Temos muitos fanfarrões também que gostam de jogar com a política, que é um princípio muito falso, mentiroso, enganoso e perigoso, porque quando você induz as pessoas a acreditarem em você, quando você tem os segundos interesses, esse é um perigo enorme. É um perigo enorme. Você induz a pessoa a morrer, cometer o seu próprio suicídio intelectual, mental, político, enfim. Então, no mínimo, eu tenho que conhecer esse militante e acompanhar a partir do momento que eu vejo ele militando pelo bairro e vou abraçar a causa. Então, eu estou falando isso, na política é a mesma coisa. Você tem que ver a história política do cidadão que se candidata ao cargo para representar o povo. Qual o histórico dele? Ele lutou por alguma coisa, participou de algum movimento, conquistou alguma coisa antes de ser político? Quando eu falo conquistar, não é bens materiais, não. Benefício coletivo, né? De interesse de muita gente. Ele já ajudou, já fez, já procurou. Mas quando ajudar também, não é aquela ajudinha que dá particulares, não. É aquela ajuda que se mexe com leis, que interfere, né, no poder público, que intervém no movimento político para que possa beneficiar a coletividade. E aí, quando eu olho para uma pessoa que está 20, 30 anos no poder, não conseguiu tirar o Estado da miséria, da medíocre, onde eu arrumei essa palavra? Mediocridade. Da violência no Estado, não é? Mediocridade, meu pai, vou ficar treinando essa palavra até quando? Enfim. Então, você vê, o Estado do Rio de Janeiro, né?
Hoje podemos dizer que o Brasil hoje é representado por um cidadão, nem sei se nasceu no Rio, mas ele tem um currículo, tem uma bagagem do Fluminense, não é isso? Então, se o camarada não conseguiu militar e convencer o seu estado que era necessário combater os problemas que aqui tem, como é que vai representar uma nação? Não é? Você vê o Rio de Janeiro não sai do cenário da violência. Rio de Janeiro cada vez mais matando as pessoas, morrendo pessoas sendo assaltadas, pessoas perdendo o que tem, né? Aquilo que conquista com muito suor. Se o problema da violência do Rio de Janeiro não resolve. Então, como é que a gente pode acreditar numa pessoa que tem um histórico não convencível, tem um histórico que não produziu nada. Se tem histórico, acho que nem histórico tem. Então, a gente tem que analisar pelo pé da letra, das coisas. Eu tenho que acreditar naquela possibilidade que as pessoas estão no meio para tirar realmente o país dessa situação. Primeiro, nós temos que lutar pela dignidade das pessoas, qualidade de vida, saúde, emprego, renda, consumo. A pessoa tem que ter condições para consumir, né? E o que gera a economia do Brasil, que aquece a economia do Brasil, é o consumo, né? Do trabalhador, o trabalhador que coloca o dinheiro para circular, né, Xaxá? Ô, Adriano, vamos fazer uma análise de raciocínio. Se eu não me engano, nós somos 21 estados, não é isso aí? Exatamente, acho que é 28, né? 28 estados, é isso aí? Aproximadamente isso. 28 estados, vamos calcular, 28 estados. Aqui são 513 parlamentares, concorda? Aí você divide, vamos dividir 513 por 28. Qual que dá? Aí você pega, agora nós temos a CPI para fiscalizar a incapacidade do Poder Legislativo e Executivo. Ou seja, alguém aprovou para fazer o que está acontecendo. Isso é através da bancada. Se o papel dele é fiscalizar, eu dei as comissões de saúde, eu dei a comissão de justiça, eu dei a comissão econômica, tudo existe uma comissão. E para onde essas comissões? O que faz essas comissões? Aí faz a CPI para fiscalizar, para fazer oba-oba, onde nós já sabemos que não vai dar em nada, porque na verdade são palanque eleitoral, com as próximas eleições, para ver quem tem poder de fogo, quem não tem. E conclusão, mais uma vez o prejuízo. Na verdade, o nosso poder aquisitivo, nosso poder de dinheiro, ou seja, econômico, trabalhista, perdemos tudo. Devemos agora a questão do diretor da Fundação Palmares. Olha o ponto que nós chegamos. Quem é o ministro da Cultura? Quer dizer, os caras estão predejando, acabando com a nossa moral cultural, estão acabando com a nossa memória educacional, com a nossa memória trabalhista. Quem que é o ministro do Trabalho? Quem que é o ministro da área social? Fala para nós. Está tudo na mão do Paulo Guedes. Paulo Guedes que determina. Aí, as pessoas, só corrigindo aqui, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. São 26 estados mais o Distrito Federal. Então, só fazendo uma ressalva aqui em relação à questão, né? Muitas pessoas criticam, mas e o outro? O outro não fez. Gente, quando vai para esse embate político, e eu estou tentando falar a palavra, não vai sair. Eu vou esquecer essa palavra por enquanto. Quando a gente fala, por exemplo, da representatividade, de quem fez errado ou não certo, não cabe a nós, porque aí é questão de justiça. Ou senão, na hora de votar, você vai pensar nisso. Mas assim, você vê que hoje nós não temos pessoas preocupadas com os problemas do país. E se existe um problema hoje, não é problema de quem deixou no passado e quem herdou agora. É um problema de quem está agora, tem que resolver. Então, por que não tem, o ministro da Economia não tem medidas, não tem alternativas, né, para resolver? Agora, eles ficaram brigando o tempo todo com o auxílio emergencial. Ficaram brigando o tempo todo com as vacinas. Agora, não sei o que deu na cabeça, que auxílio emergencial vai ser prorrogado,
que vacinas tem que vir, está contratando, está batendo recorde, isso é um planejamento e por aí vai. Mas está faltando medidas na economia. Por exemplo, por que os preços estão tão elevados? Né? Por que está disparado? Quais as medidas que o governo pode intervir? E eu já fiquei sabendo essa semana que os caminhoneiros estão por conta de fazer nova greve, porque as promessas do governo parece que foram cumpridas até em abril só, hein? E já deixou de ser cumprida novamente. Porque quem aguenta... Olha, você vai hoje no posto de combustível, quem é que aguenta hoje andar? Só tá andando quem tem necessidade para trabalhar, principalmente. Você vai no posto de combustível, gasolina quase R$7 o litro. Os outros combustíveis estão indo na mesma margem. Quem aguenta sustentar, quem aguenta sobreviver diante de uma crise sem medidas qualquer de um ministro da economia, que não consegue conversar com a classe? E quando não consegue conversar, não é chamar para conversar, é a falta de credibilidade que ele oferece. Como os investidores desse país, os empresários desse país vão conversar com o ministro que em todo momento desqualificou o meio, o setor, não deu respaldo, não trabalhou, não criou medidas para que facilitasse a vida dos envolvidos? Porque não é para facilitar a vida dos empresários, é para dar condições, para eles terem condições e responsabilidade também, porque muitas das vezes esse setor também ele é macabro, ele não quer saber, vem a sobretaxas, vem esses valores, né? Vem a inflação e eles repassam, os encargos vêm, eles não ficam, eles repassam os produtos, colocam sem dó. Quem está aqui na ponta que se vira, que se dane. Então, muitas das vezes, não tem responsabilidade. Aí como você tem um ministro que não reúne nem com o seu secretariado, não consegue reunir com o seu secretariado, para começar. Você tem um ministro que não consegue dizer assim, quando ele vai fazer um pronunciamento, a nação do meio, né, o meio econômico, o investidor, ela consegue vibrar e acreditar que há possibilidade de conversar e negociar com o governo. Está todo mundo distante. Governar não é pegar o dinheiro do povo, que não é produzido, é um dinheiro entregue e muitas das vezes jogado fora, porque se pega esse dinheiro para ostentar mordomias, riquezas, talvez indevidas, dentro de um poder que não produz absolutamente nada. Só pega o dinheiro e gasta o dinheiro indevidamente, não investe, não injeta na economia. Nós temos que cortar, não é só dinheiro de publicidade. Nós temos que cortar essa grana que vaza pelas mordomias aí afora. Como é que pode um presidente, em plena pandemia, ficar provocando passeios de motociclistas aí pelo Brasil? Isso gera um custo enorme para aquela equipe que vai trabalhar ali, dando respaldo e segurança para o governo, helicóptero. Procura saber quanto que é uma diária de um voo de um helicóptero, para você ver. Aí fora o piloto, fora o copiloto, enfim, para uma galera que trabalha em torno disso. Para segurança, você tem que deslocar pessoal das folgas, das férias, para dar cobertura. Então, você gera gastos desnecessários para fazer campanha. Você pega o dinheiro que era para ser investido naquilo que falta ao Brasil, que é qualidade, que é governo, que é acessibilidade, para gastar com campanha eleitoral fora de época. E, aliás, com dinheiro dentro do poder. E, aliás, os órgãos, né, as instituições, têm que ficar de olho nisso, porque está configurando uma campanha fora de época. Então, olha, você vê como é que é o governo. Ao invés do governo se preocupar e ir para as ruas, buscar resolver os problemas sociais, econômicos, o governo está fazendo campanha eleitoral. Agora te pergunto, quem é que está acompanhando ele lá no passeio ciclístico? É os motoboys? Que correm para lá e para cá, correndo risco de vida, entregando aí produtos a custo de R$10 de viagem, de R$5 de viagem, ou Xaxá? O próprio presidente do Sindicato Nacional, se não me engano, do motoboy, né? Já manifestou, falou que não estão participando disso aí, não, nem foram convidados. E nem vai ser. Isso aí é só para quê? É só da elite. Isso é exatamente. Isso é elite. São aquelas pessoas que estão bem acomodadas, estão bem encaminhadas, né? Tem uma galera aí que ganha buchucha para não fazer nada.
né? Vai lá 3 horinhas, abre. Passei aqui, tô indo embora, tá? Pra fazer fundo de voz com o presidente lá no Planalto, né? Isso aí, meu presidente, papapá, só tá certo. Exatamente. Pra isso, né? Tá achando que é pobre, que é gente da classe, da realidade que você tem aí. Eu te pergunto, quantas oportunidades você teve de ir a Brasília conversar? E essa semana foi um negócio esquisito que aconteceu lá. Aí eu não sei se aquilo foi combinado. Teve uma menina, uma voz de uma mulher, pelo menos, eu escutei num vídeo perguntando: ô presidente, eu vim aqui pedir o senhor uma ajuda, eu vou entregar uma carta pro senhor, para ver o que o senhor pode me ajudar minha família. Sabe o que o presidente disse? Olha, eu recebo milhares de cartas todos os dias e eu não sei se eu vou conseguir ler a sua. Isso é uma resposta que um presidente se dá? Eu não sei se aquilo foi combinado, eu duvido demais, eu não acredito muito. Eu acredito que possa ser um conto. Agora a menina chega lá querendo entregar uma carta, e o presidente justifica que está recebendo milhares de cartas todos os dias. Senhor presidente, então isso denota que o senhor não está fazendo o papel do senhor, né? A partir do momento que o senhor vai para o cercadinho para ouvir o povo, mas não está a fim de ouvir e nem atender, e aí não é para atender isoladamente não, particularmente ninguém não. O senhor tem que criar medidas para atender todo mundo. Mas aí o que ele faz? Não, culpado é o governo do seu estado, culpado é o seu vereador, culpado é o seu prefeito. Em vez de chamar a responsabilidade, faça a sua parte, presidente. Seja exemplo. Aquilo que a gente quer que os outros façam, primeiro a gente faz. Ou eu estou errado, Xaxá? Você está certo. Você falou num momento certo da questão de Câmara e vereador. Sabe o que está acontecendo? Que eles estão pretendendo votar ou planejar para a Volta Redonda agora a Câmara e vereador? Eu estou meio por fora, vamos lá. Aeroporto. Estão discutindo aeroporto agora. Vem o que aí agora? Aí quem Será que é para a Copa América? É brincadeira, né? Estão de brincadeira com nós, ainda não? Pô, brincadeira, é verdade. A gente já teve no auge. Adivinha quem era o pai do aeroporto? Na verdade, Xaxá, você tem uma história por trás disso, né? É uma forma de buscar uma verba, né? Para investir aqui na região, né? Para investir. Você sabe que tem muita gente que precisando de investimento. A região está precisando de investimento. Os empresários, né? Buscar emprego, né? Então, assim, se você está trazendo o aeroporto para cá, você vai gerar empregos, né? Vai alimentar o trabalhador, né? Aquele que sua a camisa, aquele que está passando dificuldade, né? Aí você pergunta, cadê o transporte ferroviário que havia, que seria o trem-bala? O trem-bala, né? Eu sou mais o trem-bala. Tem gente que foram lá, tá? Na Ásia lá, conversar com os homens lá. Sim, foram lá pegar a ideia, mas não conseguiram trazer. É por isso que eu falo, é muito fácil você criticar, né, os outros e dizer que os outros não fazem o quanto, mas fazem. Enquanto você não pega e faz nada, fica só falando, né? Fica só imaginando. Então é isso. Agora, para quê? Eu te pergunto, para que essas ideias mirabolantes nessas horas? Nós precisamos de empresas que gerem empregos. Primeiro, vamos reestruturar as empresas que aqui tem. Porque a maioria das empresas que estão aqui estão todas... as micros, por exemplo, estão falindo, fechando. Padarias, então, é o que mais fecha na cidade. Nós precisamos reestruturar a CCN. A CCN todo dia oferece emprego, vagas. Oferece vagas. Agora, por que essa reincidência de vagas estão sendo oferecidas todos os dias? Porque ninguém quer ficar trabalhando num emprego que paga mal e trabalha muito, cara. Eu já falei isso, é fácil de explicar. Essa semana eu ouvi uma história, e isso dentro de uma unidade pública de saúde em Volta Redonda, foi no bairro Santa Cruz, que pessoas abriram mão do cargo lá, por exemplo, de segurança, de auxiliar de serviços gerais e até de atendimento, porque foram promovidas e agora despromovidas. E muitos deles estão exercendo dupla função e ganhando um salário. Quem é que faz isso? Quem consegue? Tá bom, você vai falar que não consegue? Consegue, tem gente que consegue, mas não para longo prazo, porque amanhã ele vai querer cobrar na justiça essas duas funções que ele teve atuante. Ele pode receber por uma agora, mas amanhã ele pode questionar por essas duas que ele praticou. Se tiver a prova, então ele consegue, né? Então, eu estou falando do modo geral. E aí, você entra, por exemplo, numa empresa que vai te pagar um salário defasado, você vai correr risco de vida, como você corre, por exemplo, dentro da CCN, é um risco de vida, porque lá é uma área de grande movimento, de grandes máquinas, né? Eu nunca entrei na CCN, não sei dimensionar isso,
mas acredito muito nisso, que é uma área de perigo, tem transporte de ferroviário, caminhões, carretas, e diariamente a gente vê acidentes lá dentro. Então quem é que vai querer arriscar uma vida, a sua vida ainda começando, a sua carreira na vida, né? Trabalhando, ganhando pouco, trabalhando muito, porque lá o mínimo a carga horária é 8 horas, né? E eu fico imaginando, ser 8 horas dentro da CCN, cara, deve ser um negócio doido, deve ser uma coisa de louca, aquela barulhada, aquela correria, aquela tensão, porque você tem que estar atento todo momento, é perigo para todos os lados, para ganhar uma merreca, Xaxá. E com produção estimativa, né? Tem que produzir. Tem que produzir em tempo recorde. Tem que bater o recorde. A meta. A meta. Então, quem é que fica no emprego desse? Não fica. Por isso que toda hora aparece vagas aí. Essa semana já saiu umas 2 vezes. Aliás, já pedi até assessoria para mandar, e não manda para mim, também não faço questão de divulgar. Mas não adianta. Não adianta. Não adianta você toda hora oferecer vagas, como se tivesse uma dimensão de crescimento da economia. Não. Isso, na verdade, é uma configuração de que está defasada aquela oportunidade de emprego. E não fica. A juventude de hoje não fica. Se fosse os pauleiros igual da sua época, a vida ficava, né, Xaxá? Mas naquela época o trabalhador tinha valor, né? Tinha valor, ganhava. Eu lembro aqui dos hospitais que a CCN tinha, assessoria, né? Tinha uma estrutura, né? Tinha um investimento. Tinha uma estrutura. Tinha tudo. Então, hoje você não tem. É isso que eu tô falando. Aí você traz pro dia de hoje. O trabalhador ganha uma merreca. Não tem plano de saúde. Não tem plano dentário. Você vê que o plano de saúde do nosso, pode dizer, dos nossos companheiros lá metalúrgicos, né? Porque a gente tem parentes lá dentro, amigos. É lá do Rio Grande do Sul. Aí você vê assim, e aí? E ele agora tem tipo aquele participativo também, né? Participativo. E a baixa qualidade, segundo o que foi formado aí. Parece que nós tivemos aqui alguém, não sei se foi metalúrgico, que foi usado o plano, precisava de um transplante e não conseguiu e acabou falecendo, né? Exato. Então, para você ver, gente, você vê como é que desqualificaram as oportunidades de emprego. Desqualificaram o trabalhador mais uma vez, quando você tira, aí mexeram, o Temer lá foi lá mexer, aprovou, né, as medidas lá de retirar os direitos trabalhistas. Fizeram um grande golpe. E quando estou falando de golpe, não estou entrando no mérito de governos, não. Que para o Brasil não valeu de nada. Para você trabalhador só foi prejuízo. Se você hoje quer justificar um problema, justifica o golpe que deram. Porque existia maneiras de você cobrar o governo e medidas de outras formas. Para você colocar um cara pior, né, um cara de um partido que já tem um histórico terrível, né, e depois ficaram criticando um nhonho, né, que era o Rodrigo Maia. Aí eu não entendo. Eles fizeram o golpe para jogar um líder do DEM no governo e depois ficaram criticando o Rodrigo Maia, que era outro articulador também. Mas tem aquele, né? É dano que se recebe, né? Mas são contraditórios. Ao pedir do momento que eu não quero e quero, eu não entendo. Que tipo de apoio é esse? Então, vamos lá. Então, partindo do golpe. Houve o golpe, e aí eu te pergunto, o que é que mudou? O que é que melhorou? O que é que foi eficiente para o Brasil? Né? Aí o Temer aproveitou, entrou, tirou o pouco de direito que o trabalhador tinha. Hoje você não tem estabilidade. Hoje a sua função, ela flexibilizou. O que você fazia para ganhar um salário fazendo uma coisa, hoje você faz 10 funções, ganhando ainda menos do que você ganhava. Então é uma questão de inteligência. Por isso que você tem que acompanhar a política, você tem que acompanhar os temas do dia a dia. O nosso amigo Hernani está aí, por aí, Hernani? Quer ligar? Quer participar? Tenho 5 minutinhos para você. É a sua vez. Vem com a gente aqui. Se o Hernani estiver ligado aí com a gente, pode ligar, Hernani. A sua participação aqui é imprescindível no nosso programa, que a gente já vai terminar, tá bom? Então você pode ligar para a gente, eu vou te esperar aqui 2 minutinhos para você ligar, participar. O Hernani também tem essa oportunidade. Então é isso, Xaxá. Nós precisamos, o quanto antes, abrir nossas mentes, lutar por uma progressão, para abrir um horizonte e a gente evoluir na nossa forma de pensar e agir. Criticar sim os políticos, acompanhar sim, mas criticar de uma forma embasada, né? De uma forma contextualizada, de uma forma dentro das possibilidades. Não adianta você ficar criticando, dizer quem foi, quem não foi, se o que está sendo agora está sendo pior, né? Pior, porque o problema da política não é só corrupção, não. A má gestão também.
E a má gestão, muitas das vezes, não envolve corrupção. A má gestão é quando deixa de se fazer o que tem que ser feito, né? Quer fazer de uma outra maneira, uma maneira equivocada, ou ignorar. Então isso também é prejudicial. Lesa também a sociedade, lesa o país. E quando lesa o seu bolso, porque tudo isso tem custo. Tudo isso tem um preço. Né, Xaxá? É verdade. Na verdade, você tem razão, Adriano. O que se faz? Se você tem um mau gestor, você também facilita a corrupção, né? Exatamente. Porque o cara não vai enxergar. O negócio do cara só vai assinar, não vai ler o... O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje acontecendo no Rio de Janeiro? Você viu o Wilson? Fazia, acontecia, todo mundo... Eu votei nele, tá? Eu votei nele. Eu não votei, já tinha visto já que não era um bom negócio. Depois o cavaco foi pro breve. Eu vou fazer o quê? Pelo conteúdo que o cara teve, como é que fala? Aposentado na área de jurídica, né? Um ex-juiz, quer dizer, vamos confiar, né? Homem de justiça vai limpar, né? Limpou foi nosso corpo. Poxa, eu tenho um conceito fechado, talvez nesse futuro eu possa queimar minha língua e mudar minha consciência. Eu acho que todo ex alguma coisa, é um perigo. Ele tem que ser reavaliado, avaliado, testado, porque todo ex, não é que eu estou condenando um ex. Eu acho que quem milita na classe jurídica não deveria se envolver com política, senão você quebra os protocolos, você quebra aquela liturgia, né? Exatamente, quebra aquela liturgia de leitura. Opa, o magistrado, ele tem que seguir a sua carreira até o fim dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Quando ele sai daquela gama, quando ele sai daquele universo e vai atravessar o outro, ele complica todo e compromete a classe que ele militou, né? Quando eu falo comprometer, a população tem uma visão meio pé atrás. Eu já tinha visto isso porque que para mim não existe salvador da pátria. Não existe. Se o camarada ele igual a história do Silvio Santos. Acredito na história do Silvio Santos? Não acredito. O Silvio Santos era camelô e virou um grande empresário? Isso para mim não faz nem cosca. Porque se foi um caso isolado, não é uma regra. E hoje, se outro tentar fazer o que ele fez, não dará certo. Então não posso considerar uma exceção como uma regra, né? Se o cara foi bom. Mas eu não acredito. O Silvio Santos é de uma família, herdou também algo, né? Já herdou uma certa riqueza, um nível de intelectualidade, de desenvolvimento. Já nasceu, vamos dizer, naquele famoso berço de ouro. Mas não é o caso do Silvio Santos que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Falaram que essas últimas eleições, principalmente federal, né, para presidente, para governadores, falaram que os salvadores da pátria estavam aí. E como eu posso acreditar no salvador da pátria? Quando eu levantei mal ainda, levantei assim pela casca do Wilson. O Wilson, para começar, não tinha dinheiro nem para campanha. Como é que pode um magistrado se candidatar, né, para um cargo? Não tem um apoio significativo. Outra, não tinha verba. Sempre pregava isso, que não tinha recurso. Depois fez aquele pacto com aquele pastor que está preso lá, né? O pastor peidorreiro. Como é que é o nome dele? Desculpa falar. Não me lembro. Mas você sabe que ele está preso. Eu me lembro do Peixoto. Peixoto eu me lembro. Eu esqueci o pastor Aderaldo. Acho que é pastor Aderaldo, alguma coisa assim. Isso aí, por aí. Então depois fez o pacto. Hoje o pastor está lá preso, né? Está respondendo por corrupção. Coisa errada. Então, Xaxá, outra. Olhando na carreira política, na carreira dele de juiz, não tinha algo mirabolante. Aliás, ele foi um defensor, foi advogado também de um criminoso aí, né, no Rio de Janeiro, de um líder de uma facção, coisa e tal. Eu não sei, eu não estou falando, não estou julgando se é irregular ou não é. Ele tem o direito de militar como advogado por quem ele quiser. Ele tem autonomia para isso e é constituído isso em lei. Aí eu não vou contra a lei para querer defender uma coisa que eu penso. Mas, de qualquer forma, né? E veio com essa sensação. Apoiado por homens duvidosos da política, né? Pelos filhos do Bolsonaro, pelo Bolsonaro também, que a gente já sabe toda a história, todo o currículo, não tem nada mirabolante na história. Que militares também não tem nada a ver com poder político. Os militares deveriam ficar realmente concentrados no seu poder de força nacional, de autoridade
paramilitar, enfim, dentro dessa área. Eu acho que militar não tem que se misturar também com política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Deixa a política para os militantes. Ou se não o cara abdicar do que ele atua, sou da força... Então, ele abdica lá um tempo, eu acho que deveria ter isso em lei. Olha, eu quero ser um político, então eu vou deixar Forças Armadas 10 anos antes. E vou militar na política, começo a militar na política. Por exemplo, nós estamos vendo aqui um menino aqui no Rio de Janeiro que virou vereador da noite pro dia, com uma popularidade, com um número de votos. Obviamente que eu ainda desconfio do trabalho dele ainda, quero ver o tempo. Que fazem aqueles vídeos, né? E aí foi lá desafiar o coronel, o comandante, e não sei o que, com atos, entre aspas, moralistas, com atos que vão corrigir os problemas da sociedade. Só que eu não acredito muito nisso, eu tenho que ver ao longo do tempo o que isso vai dar. Se é uma projeção pessoal, se é uma projeção política, o marketing, se está combinado ou não disso acontecer. Eu sou muito disso, eu tenho uma desconfiança enorme. Mas é o Gabriel Monteiro, vai seguindo. Agora ele está invadindo, né? Ele está entrando nas unidades hospitalares, acho legal mostrar aquilo, fantástico, mas quero ver aonde ele vai chegar e o que ele vai promover isso. Conclusão, né? Para a sociedade, que a sociedade tem que ganhar com isso, não é ele não, né? Pode estar ele lá representando, mas eu quero ver a sociedade ganhar com isso. Então, eu acho isso fora da normalidade, mas se ele faz e tem um propósito realmente, eu também não vou aqui questionar a índole dele, né? O segmento dele, se ele tem essa proposta de seguir e fazer isso, eu acho ótimo, se der certo e beleza, e conseguir fazer mesmo, trazendo o objetivo de ganhos para a sociedade, ótimo, beleza, tô dentro. Agora, se for para uma projeção, e aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Se for uma projeção pessoal dentro da política, aí que mora o perigo, né? Porque depois que ganhar o que quer, não vai fazer mais nada. Então, é simples você analisar. O Brasil está vivendo hoje uma situação ruim, tá? Mas não vamos primeiramente culpar. Uma, porque a gente não tem poder de justiça. A gente não tem poder de punição, não tem poder. A única punição que a gente poderia dar a um político é não votar nele se ele candidatar na próxima. É a única forma. Você falar que fulano é bandido, outro é anjinho, que outro isso não vai adiantar muita coisa. O que adianta, sim, você tem que conversar sobre aquele político, investigar, levantar a vida dele e pregar para a sociedade, para os grupos que você se relaciona, o quanto é importante eliminar ele da política, né? Ou ir para cima lá, conversar com ele, fazer uma pressão para que ele possa ser reprimido, ser retirado até do poder, se caso ele não venha cumprir com o seu papel de representante público. Então é isso. Então a gente precisa analisar. E aí se criticaram muito, que na época que concorreu com ele foi o que estava cogitado a ganhar as eleições, era o Eduardo Paes, não é isso? Isso. Era do Eduardo Paes. Falava tanto do Eduardo Paes, coisa e tal. E depois aconteceu para a prefeitura também, se falaram tanto do Eduardo Paes, acabou ganhando agora as prefeituras, porque o que entrou também na leva do senhor presidente, não conseguiu provar, né? Não conseguiu provar que conseguiria mudar. Aí depois vem com aquele discurso, porque a imprensa, pelo amor de Deus, será que o mal vence a imprensa? Né? Será que quem faz a maldade consegue ganhar a imprensa? Não é bem assim a imprensa. Por exemplo, você pode acompanhar, existem os portais oficiais de cada instituição, você acompanha, compara, equivale, vai comparar as informações, as notícias, enfim, vai culpar a imprensa de um mau governo. A imprensa não tem esse poder não, pode até falar, pode até investigar. Se ela estiver falando mentira, quem é o primeiro prejudicado dessa história pode processar, pode entrar na justiça, requerer os direitos de danos, né, diante daquela matéria. Então, eu ficar culpando os outros, né, eu acho muito pouco provável essa possibilidade de achar que tudo é imprensa, que tudo são os canais que fazem uma rede de televisão, enfim, eu acho pouco provável nisso. Acredito se você quiser. Você olha a realidade da sua cidade, por exemplo, se aqui na televisão local estiver falando bem do prefeito, mas na prática você vê que o prefeito não está fazendo aquilo que você acha correto, mas quando não é só para você não, na coletividade. Não tem que olhar a política como algo individual, não, tem que olhar para a coletividade. Né? Às vezes o prefeito não está fazendo bem a você, mas está fazendo bem a cidade. É verdade, tem essa lógica, né? Tem essa lógica. Então, não, porque está fazendo... Não, peraí, está fazendo bem a cidade? Então tá ótimo. É isso. Mas, então a gente precisa analisar isso. Ter essa consciência, ver isso. Né? Antes de julgar, analisar e criar possibilidades de melhora. Xaxá, algo a concluir? A gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Adriano?
Nós estamos aí para contribuir, não pode ter certeza que nós vamos dar um avanço bom, tanto na comunidade como no nosso município. Nosso objetivo é acrescentar, né? Acrescentar, melhorar e ver o que devia de terminar essa pandemia, todo mundo vacinar, para nós voltarmos a aconchegar, né? Para se organizar, olhar olho no olho e trabalhar o dia a dia, né? Maravilha, é isso. Nós precisamos o quanto antes correr contra o tempo para voltarmos a dar dignidade a esse povo e parar de matar, né, a nossa população. Tá morrendo muita gente boa. E aí não tá morrendo só trabalhador, não tá morrendo só quem depende de um emprego, tá morrendo também quem oferece a oportunidade de emprego. Então não adianta, igual pregava-se antigamente, há um tempo atrás, abre tudo, o pessoal precisa sobreviver, mas sobreviver como? Se quem oferece emprego também é ser humano e pode ser acometido da doença e morrer, né? Quantos empresários morreram, né? E às vezes quem levou foi um cliente, quem levou foi um funcionário que estava doente, né? É verdade. Por exemplo, Walter Redonda, nós perdemos vários empreendedores. E aí, como é que fica a oportunidade de emprego? Não adianta, nós temos que vacinar. Agora, agora parece que... Eu não acredito muito nesse convencimento, não. Tá colocando a vacina porque não tem mais desculpa para dar, né? Já matou quase meio milhão de pessoas. Nós estamos à beira de 500 mil pessoas mortas no Brasil. Em Walter Redonda nós já batemos a casa de 1.000, né? E aí teve uma pessoa que falou, mas por que você não divulga as que foram curadas? Olha, as que foram curadas, elas vão pouco se importar diante das que morreram, não é? O impacto é o falecimento, né? O impacto exatamente. Se você tem 1.000 pessoas que sobreviveram e teve uma que faleceu pelo problema, a gente tem que basear pela uma que morreu, porque você tem uma hoje, amanhã você vai ter 2, amanhã você vai ter 3, né? Nós vamos ter 4, e infelizmente aqui a população já acomodou com as mortes, né? Tá morrendo, todo dia uma notícia, meus sentimentos, morreu. Estão internados, né? Exatamente. Então, você pode ter 1.000 pessoas salvas, uma morreu, tem que chamar atenção, porque o ideal seria não perder ninguém, mas todo mundo... A ideia é essa, né? Então, vai morrer? Vai. Agora, o que não podemos o que não podemos ser omissos, né? Nós temos que correr atrás de medidas e possibilidades de salvar essas pessoas. É isso, né? É isso. Mas, Xaxá, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aqui por trazer a doutora Neuza Jordão, né? A nossa querida médica, pediatra, que conversou com a gente aqui, falando um pouco sobre essa questão também da saúde, né? Saúde em relação às drogas, pessoas que tendenciam esse caminho, precisam de um tratamento, de um atendimento. Isso é muito importante, é um assunto que também vai faltar tempo para a gente falar de tudo que precisa e necessário, mas ela se prontificou, está sempre com a gente aqui. Grande abraço e até a semana que vem com mais um Entre Nós aqui na Rádio Acesa FM. Grande abraço, gente, até lá, hein? Tem promoção no ar. E pra você, Mocotó, nesse friozinho, 12,99 o quilo. Tem muito mais, toucinho de barriga, 15,99. Suco de uva integral, 12,99, garrafa com 1,5 litro. Refrigerante Mantiqueira, 3,39, 2 litros. Você encontra também café favorito, pacote com 500 gramas, 10,99. E mais pra você. Aqui você encontra os melhores produtos. Essas e outras ofertas no Mercadinho do Povo. É neste sábado, dia 19 de junho. Venha correndo aproveitar. Rua Edgar Teles, número 57, bairro Açude 1, bem perto de você. Rádio Acesa FM. O respeito aos direitos humanos é uma importante bandeira da sociedade, mas nem sempre as mulheres estão incluídas nessa luta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, nenhum país conseguiu até hoje acabar com as desigualdades entre homens e mulheres. Isso precisa mudar. Os direitos humanos são garantias contra o abuso e a violência, uma luta que não tem sexo. Sem os direitos das mulheres, os direitos não são humanos. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mercadinho do Povo. 40 anos de trabalho e credibilidade para uma comunidade que sabem que pode confiar e fazer
do Povo. 40 anos com você. Venha fazer suas compras e aproveitar os melhores produtos com preços que cabem no seu bolso. O nosso sucesso é você. Rua Edgar Teles, número 57. Açude 1, Volta Redonda. Acesa FM. Batata palha, pacote com 1 quilo, 14,99. Biscoito Minueto, 3 por R$5, de vários sabores. Arroz tipo 1, pacote com 5 quilos, rende muito mais, 18,99. Leite integral Glória, 3,99 a caixa com 1 litro. E mais você encontra lava-roupas Comfort, 7,99. Drumet, 11,99 o quilo. Essas e outras ofertas do Mercadinho do Povo é neste sábado, dia 19 de junho. Venha correndo aproveitar. Rua Edgar Teles, número 57.